E agora a gente está dando boas-vindas para o pessoal do YouTube que acabou de entrar. Sejam bem-vindos também, junto com o pessoal do Face. Nós estamos falando aqui sobre a questão da mudança que precisa acontecer no mundo e, como dissemos há pouco, utilizando essa frase do Gandhi, que fala que se você quer ver uma mudança no mundo, você precisa ser a própria mudança. Então, pensando sobre essas coisas que precisam ser transformadas no mundo, né? E falando aqui de três exemplos, como dizíamos. Pensemos no que a humanidade faz com o meio ambiente. Pensemos nos infinitos conflitos entre os povos, as nações, às vezes mesmo dentro de uma nação. E pensemos em todas as injustiças que existem dentro da sociedade, entre um indivíduo e outro e assim por diante. Essas são apenas três exemplos que nós poderíamos citar, de coisas que de fato poderíamos até ousar dizer, todos nós reconhecemos que sem elas, né, o mundo seria muito melhor, sem o abuso ao meio ambiente, sem as guerras e conflitos e sem todas as injustiças entre os seres humanos. Mas amigos, o que a gente gostaria de fazer agora, nesse nosso encontro, é trazer essas questões que, às vezes, assim, em incontáveis situações, nas nossas discussões, nas nossas reflexões, etc., nós paramos no aspecto externo delas. Mas, principalmente nesse momento em que a gente está vivendo, é crucial, é essencial que o ser humano compreenda qual é o seu papel diante de tudo isso. Então, vamos tentar trazer essas três coisas, esses três exemplos, para as causas mais profundas dele. Por que é que a humanidade abusa do meio ambiente? Por que a humanidade é inconsciente em relação ao meio ambiente? Será que a gente consegue transformar isso simplesmente com mais legislação, com mais manifestações, com mais publicações e estudos? Tudo isso, obviamente, é super importante. E todo mundo que está engajado nisso, é óbvio, deve continuar seguindo a sua consciência e fazendo o melhor que pode. Porque se não fizéssemos isso, né, possivelmente não estaríamos nem utilizando isso como exemplo. Mas qual a causa profunda mesmo desse abuso do meio ambiente? É que, na verdade, o abuso começa em nós mesmos. Ou seja, o nosso estado de consciência, o estado de consciência que a escola da Rosa Cruz Áurea, porque o ensinamento universal fala a mesma coisa, né? Esse nosso estado de consciência egocêntrico, essa consciência eu, é uma consciência abusiva em relação a si mesma. Qual é o meio ambiente que nós vivemos? É o nosso corpo, é o nosso campo energético, é essa esfera energética que está ao nosso redor, que o ensinamento universal chama de micro-universo ou microcosmo. Nós somos habitantes de um microcosmo. E o que nós fazemos com esse cosmo? O que nós fazemos com esse microcosmo? Essa célula individual do universo dentro da qual nós habitamos? Nós abusamos dela. Nós abusamos dos nossos pensamentos, porque nós pensamos de tudo, como se os nossos pensamentos não tivessem impacto nenhum sobre o meio ambiente desse microcosmo que nós habitamos. Nós nos deixamos tomar por pensamentos egocêntricos, por pensamentos sombrios, por pensamentos de crítica, de ataque. Quantas e quantas vezes, se nós prestarmos atenção, nós não vamos ouvir a nossa mente vociferando nos ouvidos internos da nossa alma coisas absolutamente inconfessáveis, coisas que possivelmente, se o nosso pensamento tivesse publicado nos outdoors que nos rodeiam, ou eventualmente se fossem audíveis para as outras pessoas, possivelmente nós olharíamos para nós mesmos e diríamos, não é correto pensar esse tipo de coisa. Então, isso se dá só no nível do pensamento? Não, isso se dá no nível dos nossos desejos. Isso se dá no nível das nossas reações e das nossas predisposições internas. Tudo isso, amigos, é energia. Tudo isso é real. Isso não é simplesmente
um pensamento fugidio. Isso são forças circulando em nós. Como se esse nosso ambiente interno, esse nosso campo de respiração dentro do microcosmo, fosse a atmosfera desse micro-universo, desse microcosmo que a gente habita. E isso é poluição. Isso é destruição. Isso é abuso. E enquanto o ser humano não se tornar consciente do altíssimo grau de poluição que ele gera nele mesmo, e ouçamos bem, por consequência, em todo o meio ambiente, porque o nosso grande cosmo, a nossa mãe Terra, não é feita apenas do aspecto material, da atmosfera e tudo mais. Esses campos sutis que nos rodeiam, rodeiam a Terra também. E esse envenenamento que surge através do nosso estado egocêntrico de consciência, ele se propaga em todo o planeta também. Então, se nós tivéssemos olhos para ver, ouvidos para ouvir e sentidos para perceber esse mundo interior, nós poderíamos ver, talvez até estarrecidos, o grau de poluição que nós geramos individualmente e coletivamente. Portanto, uma humanidade, seres humanos, que se deixam arrastar por esse estado de consciência absolutamente egocêntrico, amigos, sejamos sinceros, a poluição física, a poluição e o abuso do meio ambiente, na verdade, é apenas a ponta de um iceberg muito mais profundo, de um estado de consciência e de um estado de coisas que, se não mudar, todas as medidas exteriores que nós tentemos aplicar e utilizar, elas não vão ser efetivas. Se todos os países do mundo seguissem de boa vontade a legislação já existente em relação ao meio ambiente e as pessoas utilizassem todos os conselhos a respeito de tudo aquilo que é a boa relação com a natureza, seguramente nós não estaríamos no atual estado de coisas. Nesse ano, por exemplo, onde a emissão dos gases de estufa atingiu assim, recordes, né? A despeito de todas as boas intenções e tratados e de todos os estudos. Ou seja, não é exteriormente que isso precisa mudar. Isso precisa mudar interiormente. E essa mudança, ela não vai se processar do mesmo jeito que não é do material para o sutil, do mesmo jeito que não é do coletivo para o individual. A verdadeira mudança precisa começar no indivíduo. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Novamente aqui a frase do Gandhi. Ou seja, a coisa começa comigo, a coisa começa com você. Mas não meramente numa mudança de atitude, isso é importante. Não meramente na maneira como eu interajo com o meio ambiente, mas principalmente no tornar-se autoconsciente do grande ambiente no qual eu vivo imerso e do qual eu faço parte, onde não só o aspecto físico é preponderante, mas o aspecto etérico e energético, o aspecto sentimental ou astral e o aspecto mais sutil ainda, que é o campo mental dos nossos pensamentos. Tudo isso precisa ser transformado. Vamos utilizar um outro exemplo agora. Os conflitos, as guerras, as agressões entre os seres humanos, entre os povos. É muito triste ver que, em pleno século XXI, nós ainda vivemos com uma quantidade gigante de conflitos espalhados por todos os cantos do mundo. Conflitos de diferentes naturezas. Pequenas guerras, confrontos dentro de determinados países e por aí vai. E aí, amigos, é o mesmo raciocínio quando nós tentamos pensar em qual é a verdadeira possibilidade de mudança, em qual é a causa de tudo isso e o que precisa ser transformado. Acordos de paz, tréguas, armistícios e tudo mais. Tudo isso é importante? Claro que é. Mas se o estado de consciência belicoso, conflituoso, agressivo, cheio de um ódio que na verdade é o amor, é a força universal torcida e retorcida pelo nosso egocentrismo, se isso não mudar,
É como se nós estivéssemos com um acelerador a toda em um carro, que é o nosso estado agressivo, interno, egocêntrico de consciência, e tentando segurar esse carro com um motor poderosíssimo, acelerando e freando ao mesmo tempo. O que vai acontecer? Em determinados momentos o carro vai arrancar, vai ter solavancos, vai ter acidentes, vai ter conflitos, vai ter guerras. Então, enquanto a humanidade não chegar à conclusão de que uma mudança fundamental precisa acontecer dentro dela mesma, todas essas coisas vão continuar como sempre foram. Como um passo para frente, um passo para trás. Um passo para frente, um passo para trás. Numa dança, numa verdadeira sarabanda, bastante melancólica e sombria. E é por isso, né, que mesmo diante de grandes possibilidades de transformação, como essa era que nós vivemos, que esotericamente, pelo ensinamento universal, é chamada de Era de Aquários, é como se a gente colocasse um pé em Aquários e desse um pé para trás em Pisces de novo. Por quê? Porque essas coisas não vão acontecer automaticamente. Se nós não formos a mudança não ocorre. E o último exemplo, as infinitas injustiças. As injustiças entre as classes sociais, as injustiças entre homens e mulheres e homens, as injustiças entre um povo e outro, as injustiças que fazem com que nós vivamos uma vida de restrição, uma vida que reduz o horizonte da vida humana a uma briga renhida pelo dia a dia. Tudo isso, amigos, deve mudar, deve manifestar uma nova maneira de viver, mas se nós não formos transformados por dentro e não eliminarmos essa mentalidade de escassez, nós vivemos num universo infinito e tratamos o mundo e a nós mesmos como se fosse um armazém dentro do qual nós disputamos as matérias-primas, os recursos, como se eles fossem absolutamente finitos o tempo inteiro. Por quê? Porque nós não queremos olhar além, olhar novas possibilidades e nos agarramos a determinados esquemas de poder, a determinados esquemas de dominação, e isso ocorre desde grandes blocos econômicos até os indivíduos. Brigas entre continentes, entre nações e às vezes entre membros de uma mesma família. Amigos, isso é a representação mais concreta do nosso estado de consciência egocêntrico. Um estado que reduz, um estado de consciência que reduz, que restringe, que separa, que agrilhoa, que aprisiona. Então, nós falamos do meio ambiente, nós falamos das guerras, nós falamos das injustiças. É como se nós estivéssemos apontando para nós mesmos, vocês percebem? O ensinamento universal fala que a consciência humana, a alma humana, é feita de 3 principais centros: a nossa vida, o nosso coração e a nossa percepção, a nossa cabeça. A maneira como eu trato o meio ambiente, a minha vida. A maneira como eu me relaciono com os outros de uma maneira conflituosa. E a maneira como eu restringo o mundo e encaixoto o mundo, colocando os meus interesses em primeiro lugar, na verdade não é nada mais, nada menos do que um reflexo de um estado de alma, um reflexo de um estado de consciência que projeta vida, sentimento e pensamento dessa forma. O que o ensinamento universal diz, amigos, é que enquanto esse estado de consciência não se transformar, enquanto esse estado de consciência não ultrapassar a si mesmo, nós, como indivíduos, como grupos e como humanidade inteira, não vamos sair do lugar. É como se dessemos um passo para frente e dessemos um passo para trás. Exteriormente as coisas se transformam, exteriormente as coisas avançam. Mas interiormente a problemática permanece a mesma e por causa disso os velhos conflitos na vida, nos sentimentos e nos pensamentos se perpetuam. Ou seja, enquanto eu mesmo não for a mudança que eu quero ver no mundo, o mundo não muda.
E o que pode servir de base para o surgimento, para o aparecimento de um novo estado de consciência? Será que esse eu, essa consciência eu, se ela se forçar até os seus limites na vida, nos sentimentos e no pensamento, ou então, pensando esotericamente aqui, na magia, no misticismo ou no ocultismo, será que o caminho é esse? Será que existe saída? Possivelmente, amigos, o que vai acontecer é que os horizontes dessa consciência eu vão se expandir. Talvez poderíamos até ousar dizer que essa consciência eu vai crescer e se fortalecer. Porém, a verdadeira transformação só pode surgir através de um processo de saturação. De um processo onde todos esses mecanismos de tão repetitivos, de tão fechados, de tão reforçados, acabam finalmente ficando exaustivos, acabam ficando finalmente visíveis para a própria consciência. E a consciência amadurece. Assim como a polpa de uma fruta, quando amadurece, ela se descola da casca. E ela percebe a si mesma como uma polpa separada da casca. A nossa consciência precisa passar por esse processo de amadurecimento. Ela precisa reconhecer que ela não é feita desses mecanismos, que na verdade esses mecanismos são como se fossem uma veste inicial que contém o seu estado atual de manifestação, mas ela precisa ir além. Quando ela amadurecer, ela vai se tornar consciente de uma instância muito mais real, muito mais profunda, muito mais verdadeira, que o ensinamento universal já chamou de infinitos nomes. Já foi chamado de o ser real, já foi chamado de Atman, já foi chamado de lótus, já foi chamado de botão de rosa, já foi chamado de semente de mostarda, já foi chamado de infinitos nomes. Tanto faz a tradição que nós olhemos. Mas é esse princípio que, quando a alma amadurece, pode despertar no âmago da consciência e tocar a consciência para uma vida completamente diferente. Uma vida onde o coração, a compreensão e a manifestação se tornam servidores desse princípio universal, desse ser real em nós mesmos. E é aí que um estado de consciência diferente pode se manifestar. Um estado de consciência diferente que o ensinamento universal chama de uma nova consciência ou simbolicamente de uma nova alma. Essa é a base de toda uma manifestação diferente de vida. Essa é a mudança. Isso é ser a mudança. A própria consciência é a mudança, porque ela passa a funcionar diferente. Onde no coração os desejos egocêntricos tomam um segundo plano e um anseio por liberdade, por uma vida verdadeira, arde como se fosse um fogo. Na cabeça, onde todos esses pensamentos repetitivos e fechados, como se fossem teias de aranha, como se fosse um labirinto de espelhos, eles vão para o segundo plano e se ilumina uma luz que arde, que se projeta desse fogo central do coração como uma capacidade diferente de percepção de si mesmo. E é esse fogo e essa luz que iluminam a vida e começam a transformar a maneira como de fato a gente vive. Então, é para esse tipo de caminho que o ensinamento universal, que a doutrina perene sempre apontou. E as escolas espirituais de todos os tempos sempre trouxeram diante do ser humano esse mesmo caminho, esse único caminho. E, obviamente, essa também é a proposta da escola da Rosa Cruz Áurea. E é por isso que a gente está conversando aqui. Porque se tudo isso fosse apenas um conhecimento, por mais lindo e elevado que ele fosse, ele teria uma utilidade relativa. Ele seria como se fosse mais um volume guardado no grande acervo dos nossos pensamentos. Mas, na verdade, ele só faz sentido porque ele é um conhecimento que pode ser aplicado como uma ferramenta de transformação de consciência e transformação na vida. E é diante dessa possibilidade de um futuro diferente da humanidade que nós gostaríamos de encerrar
essa introdução para abrir posteriormente para perguntas para vocês, com algumas palavras de um poeta moderno, um poeta que, olhando para os horizontes do mundo, né, viu a possibilidade dessa transformação no coração de cada ser humano. E essa possibilidade de transformação é o que colocou diante dos olhos dele esse futuro diferente para a humanidade. Um futuro, amigos, que não está longe, que não está distante. De verdade, ele está mais próximo do que as nossas próprias mãos e os nossos pés. E por isso que esse poeta nos convidou a fazer uma determinada coisa. Ele nos convidou a imaginar. E ele disse mais ou menos assim: imagine que não há um paraíso. Isso é muito mais fácil do que você imagina. Basta que você tente. Imagine também, diante dessa compreensão, que debaixo dos seus pés não existe inferno algum, mas apenas a terra em toda a sua beleza original. E, portanto, sobre as nossas cabeças não existe nenhum mundo imaginário, mas apenas a amplidão azul do firmamento. Diante de tudo isso, imagine agora você mesmo, imagine todas as pessoas vivendo nessa realidade, uma realidade que nós poderíamos descrever como sendo o eterno presente. Talvez diante da dureza do mundo, talvez diante de todas essas situações, nós possamos dizer que isso é um sonho. E talvez você diga que nós somos um bando de sonhadores. Mas, seguramente, nós não somos os únicos a sonhar essa nova possibilidade, esse futuro diferente para o mundo e para a humanidade. E, portanto, a gente espera que essa nova visão possa ser despertada no âmago da sua alma e que você também veja isso como uma possibilidade. E, sendo assim, você vai se juntar a todos aqueles em quem essa visão arde como um fogo e como uma luz de uma nova compreensão da realidade. E quando isso acontecer, em cada ser humano e em todos nós, então o mundo será a mudança. O mundo será o eterno presente. O mundo será um. Nós queríamos agradecer a atenção de vocês até esse momento e gostaríamos de abrir agora para suas perguntas, para suas colocações, que a gente vai tentar endereçar dentro das nossas possibilidades. Por favor, fiquem absolutamente à vontade. O Alan tem uma pergunta. Faz parte de um propósito esse estado de inconsciência do ser humano tão egocêntrico? Há uma solução coletiva para um despertar de uma nova consciência em massa? Alan, obrigado pela tua pergunta. O plano universal para a manifestação da vida original, Alan, ele existe em cada partícula do universo. Porque cada partícula do universo é feita da própria inteligência universal. Inteligência que se manifesta não só em espírito, mas em matéria, porque no fundo essas duas forças são um. Então, dentro de cada semente desse grande ser universal, dentro de cada partícula, existe esse plano. O plano onde cada partícula dessa, né, pode desabrochar como se fosse um botão de rosa e chegar à manifestação plena dessa consciência universal. Como humanidade, nós despertamos. É como se nós tivéssemos aberto os olhos para perceber a vida e a nós mesmos. E nesse estado de coisas, nós nos enamoramos da nossa própria consciência. É como se, nesse grande plano da manifestação universal, plano esse que não está em nenhuma divindade externa fora de nós, mas ele está em cada partícula que forma o inteiro universo. É como se a humanidade tivesse se enamorado de si mesma, da sua própria consciência, e assim ela tivesse criado um círculo ou um ciclo vicioso para si mesma. E qual é a possibilidade de um grande despertar da humanidade inteira? É algo que nós estamos vivendo hoje.
A humanidade criou para si mesma, pelo próprio desenrolar da sua vida, pelo próprio acúmulo das suas experiências, um limite para si mesma. Não um limite que foi criado por algo ou alguém fora de nós, mas um limite que a nossa própria consciência criou. Como se ela fosse uma rosa desabrochando, e o desabrochar dessa rosa é o próprio contorno do nosso estado de consciência atual. A humanidade chegando nesse limite, batendo nesse limite, de uma maneira cada vez mais rápida, mais profunda, mais intensa, ela pode gerar para si mesma uma crise, que é a crise que nós estamos vivendo. A crise de ter toda a ciência, todo o conhecimento, toda a comunicação, e chegar à conclusão de que o único limite que existe somos nós mesmos. E que enquanto esse limite, essa muralha dentro do coração, da compreensão e da vida, de mim e de todos, enquanto isso não for vencido, um novo momento no mundo não pode ser criado, nem manifestado. Então, é para esse momento, né, que tem vários nomes, né, uma nova era, a era aquariana, o momento da transformação mundial, assim por diante, é para esse momento que, assim, o ser humano é colocado diante dessa senda interior, desse caminho interior. E se os seres humanos que despertaram para isso trilharem esse caminho, não precisa ser toda a humanidade realizando isso. É como se fosse um fermento na massa de um pão. Mesmo que aparentemente seja uma quantidade pequena de fermento para uma grande quantidade de massa, o poder inerente dessa transformação de consciência, representada aqui por esse fermento, essa levedura, né, tem a capacidade de gerar uma reação em cadeia dentro dessa grande massa, dentro da grande humanidade. É com isso que o ensinamento universal conta, com essa possibilidade de que muitos seres humanos possam despertar para isso, colocar os seus pés nesse caminho interior e se transformando em fatores de mudança, eles possam, não com palavras, mas com quem de fato eles são, influenciar diretamente na grande transformação da humanidade que pode ocorrer. Espero ter te ajudado, compartilhado alguns elementos para a tua reflexão interior. A pergunta é da Sueli. Como juntar dois lados antagônicos dentro de nós mesmos? Sueli, essa tua pergunta é uma pergunta importante, porque ela coloca a muralha exatamente onde ela se encontra. A dualidade, a polaridade, a separação não se encontra no mundo, não se encontra na natureza, não se encontra no universo, não se encontra nas forças da natureza em manifestação. Ela se encontra dentro de nós, dentro do nosso próprio estado de consciência. E o que gera antagonismo? O que gera polarização? O que gera essa separação dentro de nós? É a nossa visão parcial do bem. Diante da vida, em função até do nosso próprio mecanismo inconsciente de autopreservação, tudo aquilo que favorece minha consciência eu chamo de bem, eu chamo de bom. E quando eu faço isso, eu me apego a isso. É como se a vida fosse o grande círculo da manifestação universal e aquilo que está mais perto do meu estado de consciência, ou aquilo que eu acho que está mais perto dele, eu classifico de bom, classifico de correto, eu me apego a ele. E tudo aquilo que é mais ou menos próximo dessa área de apego, eu classifico como bom. Aquilo que vai se afastando gradativamente, eu digo que é indiferente. E aquilo que complementa o círculo do outro lado, eu classifico de ruim, de mal, de reprovável. Né? E isso vale para todos os conceitos, inclusive para os conceitos mais elevados que os seres humanos podem utilizar. Por exemplo, o conceito da divindade. Em nome de uma divindade, quanta violência já não se cometeu. Por quê? Porque mesmo esse conceito, o conceito mais elevado que o ser humano pode pensar ou pode compreender, mesmo isso, na consciência eu, ainda é uma projeção do seu apego.
Então, como é que a gente pode vencer isso? Como é que a gente pode reconciliar esses polos aparentemente antagônicos? Na medida em que a nossa consciência se liberta dos seus apegos. Na medida em que esse princípio universal, essa centelha do Espírito que nós falamos, que é a verdadeira instância profunda, real, verdadeira do nosso ser, começar a ser a força central, o eixo, o verdadeiro eixo da nossa consciência. Quando a nossa consciência perceber que o centro do universo já se encontra nela, não como o seu eu como centro do universo, de maneira nenhuma, mas o centro do universo já se encontra nela, e a sua consciência é uma servidora desse centro. Então toda a insegurança, todo o medo, toda a ansiedade, toda a preocupação, toda a imaturidade desse atual estado de consciência, ele vai diminuir. E ele vai diminuir na medida em que a consciência também vai soltar, vai largar, vai se libertar dos seus apegos. E na hora em que a consciência solta, larga esse ponto de apego, o que ela percebe ao redor de si mesma? Ela percebe a unidade perfeita da manifestação universal. A manifestação universal que não julga, a manifestação universal que não classifica, a manifestação universal que aceita tudo e todos como realmente são. Então, quando a consciência chegar nesse ponto, e honestamente esse ponto está mais próximo de cada um de nós do que a gente consegue imaginar, porque na verdade ele é um passo só dentro de nós. Quando a nossa consciência der esse passo, então o antagonismo dentro dela deixa de se manifestar e, por consequência, tudo aquilo que ela enxerga como antagonismo no mundo também ganha uma perspectiva diferente. A pergunta é de Luciene. Se a gente usar as boas vibrações, podemos ajudar o universo? Luciene, uma resposta honesta para você é depende. Depende daquilo que a gente chama de boas vibrações. Se aquilo que a gente chama de boas vibrações ainda se encontra no nível desse bem parcial, dessa bondade que surge de uma visão de apego, o que eu estaria fazendo nesse momento é que eu estaria tentando impor, seja pelos meus atos, seja pelos meus sentimentos, seja pelos meus pensamentos, ou, usando o termo que você mencionou, simplesmente pela vibração do meu estado de ser. Né? Se eu estivesse, ou se eu estiver apegado a isso, a essa visão parcial do bem, o que eu vou estar fazendo? Na verdade, eu vou estar simplesmente aumentando a tensão entre aquilo que eu chamo de bom e a sombra de tudo aquilo que eu classifico como mal. É como se eu pegasse uma balança com dois pratos, chamando algo de bom e outro de ruim, e acrescentasse um peso aqui, tentando fazer que a balança do universo pendesse para um determinado lado. Mas o universo é um. O universo é indivisível. O próprio nome diz universo. Então, no momento em que eu faço uma força em um sentido, a força no sentido contrário se manifesta imediatamente. Newton já dizia isso. Para toda ação existe uma reação em sentido contrário e força equivalente. Não é? Então, nesse estado de coisas, a gente não sai do lugar. Porque, como é um universo, se eu tento acrescentar algo aqui, imediatamente o polo compensatório se manifesta. Então, nesse nível de coisas, a resposta honesta para você é não. Porque o que a gente estaria fazendo, o que a gente desejaria fazer, é estimular ou aumentar a minha própria visão parcial de bem. Agora, se a consciência estiver liberta dessa visão parcial, então o que ela vibra? Ela vibra bem e mal? Ela vibra certo ou errado? Não. Ela vibra um estado de consciência que é uno, que não classifica, que é como se fosse uma luz que não projeta sombra.
como se fosse a emanação de uma estrela que vibra só luz para todos os cantos do universo. Quando a nossa consciência chegar nesse estado, ela nem vai se preocupar em vibrar algo de bom para o universo. Porque, na verdade, ela vai vibrar no único bem, naquela única força que, como ela não foi dividida, ela manifesta a raiz de unidade do universo, em plena harmonia, em plena beleza, em plena justiça. Ela não vai precisar orar, ela não vai precisar tentar se elevar, porque, na verdade, cada ato dela, cada pensamento que ela tiver, cada respirar dessa consciência, vai ser uma manifestação do todo. Espero ter te ajudado um pouquinho. A pergunta é de Julien. Quais as soluções que a Rosa Cruz Áurea vê para nos tornarmos menos egoístas? Julien, a solução para nós nos tornarmos menos egoístas é nós nos libertarmos daquilo que nos tornou egocêntricos. E o que nos tornou egocêntricos? O que nos tornou egocêntricos é um medo de não sermos. É um vazio de identidade gigante que preenche o nosso eu. Algumas vezes aqui nesses nossos encontros, nós utilizamos um exemplo que é muito eloquente. Experimenta perguntar para alguém: quem é você? O que você vai ouvir de resposta? Você vai ouvir o nome, depois você vai ouvir, quando você disser que aquilo é só o nome, você vai ouvir onde a pessoa nasceu. Quando você falar que aquilo é só o local de nascimento, você vai ouvir talvez a profissão, e a profissão é só aquilo que a pessoa faz. Ou seja, à medida em que a gente começa a ir mais fundo nessa tentativa de definir o que é o eu, nós vamos percebendo que o nosso eu, que fala eu o tempo inteiro, não sabe quem é. E pelo fato dele não saber quem ele é, ele se apega à primeira boia salva-vida que ele encontra. Porque é como se ele estivesse se afogando no mar da substância universal e ele não acha o pé porque ele não reconhece a sua própria identidade. Então, o que essa consciência precisa fazer? O que precisa acontecer nessa consciência para esse estado de coisas se transformar? Ela precisa se tornar consciente de que o centro do universo já se encontra nela. Ou seja, ela precisa ouvir como se fosse essa voz que fala dentro da sua própria consciência e que a inquieta profundamente e que a inquieta a procurar a resposta fundamental das questões fundamentais da vida. Quem eu sou? De onde eu venho? Para onde eu vou? Quem eu sou? Quem é esse eu? Qual o sentido da minha existência? E quando esse eu cessa de existir, essa identidade desaparece, essas questões, no fundo, são os que nos movem o tempo inteiro. E na hora em que a consciência se torna consciente disso, então começa um processo de conhecimento de si mesmo. E ela começa a perceber: tudo isso que eu usava para definir a mim mesmo não é o meu ser. São cascas, são véus. E na hora em que eu descubro que isso são cascas, que isso são véus, isso não é o meu ser verdadeiro, um silêncio muito profundo, um silêncio revelador começa a se manifestar na consciência. Não é um silenciar onde não tem mais nenhum pensamento, nenhum sentimento, nenhuma reação. Pelo contrário, é aquele silêncio onde a gente começa a ouvir todo esse barulho que ruge dentro do nosso ser, como se fosse um vento de tempestade que não para dentro de nós. E aí nós vamos percebendo a verdadeira instância do nosso ser, que não é esse barulho. Mas primeiro precisa perceber o barulho. Então, percebendo o apego, percebendo o vazio dessa identidade do eu, nós começamos a resolver na raiz, a raiz do problema que nos transforma em seres egocêntricos. E aí o começo de uma mudança muito profunda
pode começar a se manifestar, a se produzir, a acontecer. Em uma palavra, na hora em que nós começarmos a nos conhecer de verdade, ou começarmos a despertar nesse autoconhecimento, no mesmo instante, começa o caminho da libertação do egocentrismo. A pergunta do Felipe. Quem partilha do campo de força da escola? Todos os pesquisadores ou apenas os alunos? O campo de forças da escola é como se fosse um grande espelho, como se fosse uma grande lente de aumento. Como funciona uma lente de aumento? Uma lente de aumento, ela pega a luz solar, a luz atmosférica, e concentra num determinado ponto. E a concentração disso, nesse feixe de luz, é tão poderosa que essa luz, ela ganha a propriedade de transmutar os elementos. Imagina quando você pega uma lente de aumento e você coloca sobre uma madeira ou sobre alguma coisa que é inflamável, né? Minutos depois ou segundos depois, dependendo da intensidade da luz, aquela chama se manifesta, né? O objetivo de uma escola espiritual, de um caminho que não tem mestres, onde o único mestre está dentro, é servir como se fosse uma grande lente de aumento, para que essa centelha, essa luz que está dentro, possa se concentrar no foco da consciência e fazer com que o foco da consciência, com essa luz concentrada por essa lente coletiva, digamos assim, se transforme então num fator de mudança, num fator alquímico. Então, todos aqueles que participam desse caminho, que participam desse trabalho, tá? Passam a ganhar a mesma capacidade que essa lente toda possui. Só que você já deve ter visto que uma lente de aumento, ela tem dois focos, né? Ela tem um foco muito preciso, que é um foco alquímico. Ela pega todos os raios e gera um foco só. Então, esse é o trabalho de todos aqueles que querem se colocar no caminho de uma transformação interior, de uma alquimia interior. Eles precisam que essa luz se torne de novo um fogo poderoso, através da concentração desse foco de luz. Mas uma lente de aumento, ela também tem outros dois focos que se projetam para fora, que é como se fosse um foco mais difuso. E esse foco mais difuso, ele funciona como o quê? Ele funciona como um fator de magnificação da própria luz atmosférica. Então, assim como todas as escolas do passado, uma escola não trabalha só para dentro, ela também trabalha para a humanidade inteira. Porque na medida em que esse foco de luz se concentra tanto e ele se transforma quase como se fosse um raio de fogo, que tem o poder alquímico de transmutar os elementos, né, que estão sob ele também se transforma, ou também ele se manifesta como um grande halo de luz. Um halo de luz que serve para amadurecer as consciências daqueles que estão chegando no limite das suas possibilidades, daqueles que estão chegando naquele ponto de saturação interior e começam a se perguntar: quem sou eu? Qual o objetivo da minha existência? Qual o objetivo de tudo isso? E para onde a consciência vai quando tudo isso acaba? Aqueles que estão nesse ponto de maturidade, é como se eles recebessem um estímulo indireto, um alento indireto, como se fosse um aroma de rosas, não é? Os Rosa Cruzes usam essa imagem belíssima, que se esparge no campo etérico do mundo e atinge diretamente o coração daqueles que estão chegando nesse ponto de um despertar. Espero ter podido acrescentar alguns elementos para a tua reflexão sobre qual é o papel das escolas espirituais no mundo. A pergunta é da Tassiane. Percebo um movimento geral nesse sentido como tema da palestra. Lento, mas noto. Nossa espécie está sofrendo uma mudança geral? Tassiane, esse ponto que você coloca também é muito interessante, não é? Porque
Nós conhecemos a história da evolução da humanidade. É um longo caminho evolutivo. Do ponto de vista do ensinamento universal, a nossa onda de vida, a nossa espécie, como você falou, atravessou a evolução de todas as espécies antecedentes. Quando, por exemplo, você pega um embrião humano no ventre materno, você vai ver que ele vai passar por muitos estágios evolutivos de uma maneira muito rápida e sintética, como se aquele embrião vivesse, né, a evolução de todas as espécies que nos trouxeram até a espécie atual, a espécie humana. Só que o que o ensinamento universal também diz é que a partir do momento em que nós nos tornamos conscientes de nós mesmos, ou quando o desdobramento do corpo físico no corpo energético e depois no corpo astral, que é o corpo dos desejos, e depois esse corpo astral amadurece e se desdobra no corpo que dá respaldo para as formas pensamento que vão muito além das sinapses, né? São como verdadeiras construções de imagens que gravitam ao nosso redor. O ensinamento universal diz que quando nós chegamos no topo dessa espiral evolutiva, a partir daí, é claro, as coisas exteriormente continuam se transformando, mas o principal salto evolutivo, a principal fonte de transformação, não é mais tanto pelas condicionantes externas, pelas condicionantes da natureza, mas principalmente pela consciência assumir a responsabilidade de criar a continuidade desse arco evolutivo. Por isso que em muitas tradições fala-se, né, de um arco onde a consciência universal, simbolicamente o espírito, mergulha na matéria, até que essa consciência se torne autoconsciente nesse próprio ciclo dentro da matéria, e quando ela se torna autoconsciente, como é o nosso caso, ela mesma precisa criar o arco evolutivo. E a velocidade com que essa transformação, essa verdadeira evolução humana deveria se manifestar, ela se processa mais devagar ou mais rápido em função da transformação da consciência humana. É claro que se nós olharmos para as últimas décadas e os últimos séculos, nós vamos ver grandes transformações no estado de consciência da humanidade toda e dos indivíduos, é óbvio. Mas o ponto que nós estamos chegando agora é como se as ondas do mar tivessem encontrado uma parede de arrecifes no oceano. E essas ondas batem nessa parede. Essa parede é o nosso estado de consciência egocêntrico. Enquanto esse estado de consciência egocêntrico não puder ser minimamente transformado, a gente só vai ver a intensidade e o tamanho das ondas batendo nessa muralha, esse limite. Mas o que pode acontecer é que pedaços dessa parede se tornem permeáveis à água, se transmutem. E na medida em que houver mais espaço para que as correntes marinhas circulem, então a própria demolição dessa parede ou a transmutação dessa parede vai se acelerar. É por isso que a gente fala, a era aquariana depende de catalisadores. Os catalisadores são seres humanos autoconscientes que realizam esse processo interior em si mesmos. Eles são o furo na grande represa. Você não precisa de muitos. Alguns são suficientes para gerar uma grande transformação, um grande irrompimento. Tá? A pergunta é de JP Pereira. Qual a melhor forma de mudar meu eu? Como lidar com meus instintos e treinar meu subconsciente para extrair o melhor de mim? JP Pereira. O nosso consciente, tentando dominar ou controlar ou mesmo condicionar o seu subconsciente ou o seu inconsciente. Você falou do subconsciente e falou dos instintos, né? A gente pode fazer um paralelo entre subconsciente e inconsciente, nesse caso. Isso é mais ou menos, já usamos essa imagem antes, mas é uma imagem muito poderosa, vale a pena usar de novo.
é mais ou menos como um camarada sentado em cima de um iceberg tentando remar o iceberg. O consciente é essa partezinha visível. Tentar transformar todas essas questões super amplas e profundas a partir do eu consciente é uma impossibilidade. Nós podemos tentar exercícios, tentar práticas, né? Tentar uma série de treinamentos ou mesmo técnicas. Mas na verdade o que vai acabar acontecendo é que essas instâncias mais profundas, uma vez visíveis, é que vão acabar condicionando o consciente. Então o que precisa acontecer? O que precisa acontecer é que uma instância muito mais profunda, muito mais ampla e real se manifeste nesse entorno. O que é mais amplo que o iceberg? O que é mais amplo que o iceberg é o mar inteiro, não é? Então, o nosso ser real é esse mar. Porque, na verdade, nós somos parte do oceano original, mas nós nos vemos como algo separado dele. E pelo fato de nós nos vermos como algo separado, nós queremos, com essa pontinha do iceberg que se tornou autoconsciente, determinar o curso inteiro dessa massa gigante de gelo dentro desse próprio mar. Na verdade, se nós reconhecêssemos que são as correntes marinhas, ou seja, que é o nosso ser real, essa centelha do espírito, essa centelha universal dentro de nós, que de fato é a grande inteligência que está por detrás do consciente, do subconsciente e do inconsciente. Na hora em que nós nos tornarmos conscientes disso, então a nossa relação com todos esses estratos da nossa consciência vai se transformar. E quando a força desse supraconsciente, não de uma projeção de um super eu, mas quando esse ser real, esse verdadeiro supraconsciente fluir através da consciência, então todas as outras instâncias vão se harmonizar com isso e deixar de ser pedaços antagônicos e não integrados da nossa existência. Espero ter te ajudado um pouco. A pergunta é de César. Boa noite. Esse despertar seria também a busca pelo sentido da vida e por que estamos encarnados na matéria? César. Sem dúvida, César. Esse despertar já é se colocar a caminho. Esse despertar já é a tentativa de encontrar o verdadeiro objetivo da nossa existência. Só que esse despertar, ele não é uma coisa que acontece como normalmente nós ouvimos nas fábulas, né? Onde um determinado personagem, uma determinada personagem, num determinado momento teve uma iluminação instantânea. Na verdade é o seguinte: essa transformação, esse despertar, essa busca pelo sentido original, ele se dá justamente no momento onde nós nos damos conta em que as coisas não têm sentido. Justamente no momento em que eu me dou conta que eu sou exatamente o contrário daquilo que eu tanto ansiaria ser. Ou seja, a voz do ser real, quando ela desperta no imo do nosso coração, ela não nos traz paz, nem harmonia, nem bem-aventurança, muito pelo contrário. Na verdade, é como se ela fosse uma brasa que brota lá no imo do coração, um fogo que inquieta, um fogo que coloca o ser humano em movimento e que começa a desmascarar para os olhos interiores da consciência do ser humano a falta de sentido, a esterilidade da vida que começa a aparecer como se fosse um deserto. Então, todos aqueles que começam a se questionar sobre isso, na verdade não precisam despertar força nenhuma dentro de si mesmos. Ou seja, o ser temporal que somos nós não precisa, através de qualquer prática, tentativa ou assim, algo forçado, despertar o ser eterno. Na verdade, foi o ser eterno que já acordou nessa consciência e que profundamente inquieta essa consciência para começar uma busca. Essa força, portanto, é que nos tornou buscadores. E a busca, ou seja,
primeiro, o despertar, a busca e o encontrar, na verdade, são aspectos de um único caminho. E aquele que se inquietou e que começa uma busca, já se encontra no próprio caminho. É uma questão de reconhecer isso e uma questão de uma escolha interna também. Porque quando essa força desperta, o único sentido real que nós vamos encontrar na nossa vida, na nossa existência, é se nós nos colocarmos a serviço dessa busca até que nós o encontremos, até que encontremos o sentido real. É somente assim que essa busca interior do coração vai se transformar naquilo que nós imaginamos que é possível, numa verdadeira paz, numa verdadeira harmonia, num verdadeiro silêncio irradiante no coração. Cremos que essa foi a última das perguntas que nos foi possível endereçar nessa noite. Nós esperamos de coração que esse nosso encontro tenha servido de alguma forma, né, para trazer elementos para cada um de vocês, para cada um de nós, que estamos tentando, que estamos nos esforçando em trilhar esse caminho interior. A escola da Rosa Cruz Áurea sempre de novo coloca diante do pesquisador, diante do buscador dessas respostas, esses temas centrais da vida, tentando justamente mostrar que todas essas questões apontam para a necessidade do trilhar de um caminho interior. Agradecemos então a presença de todos vocês e convidamos vocês já para o nosso próximo encontro na semana que vem, nesse mesmo dia e nesse mesmo horário. Muito obrigado e boa noite.